Bom, gente, bom dia, mais uma vez. Hoje é um dia de luta e de celebrações. Luta porque nós estamos enfrentando aí o projeto de lei 1904, que pode fazer retroceder nossos direitos conquistados em 1940. A argumentação que a sociedade é conservadora não se coloca, porque imaginem em 1940. Parece que... 1904, 1804, melhor, né? Então, é um dia de luta por todo o Brasil. Nós estamos também engajados nessa questão, naturalmente, do PL 1904. É uma celebração muito grande por termos Branca Moreira Alves novamente entre nós, né, depois de muitos anos. E é uma celebração também pela mais recente professora titular da UFMG, Marlise Matos, que defendeu uma tese muitíssimo interessante, foram 4, 5 horas, né, de arguição, e eu só vou dizer que é o espírito, né, do que eu captei, que é por uma outra democracia, uma democracia outra, uma democracia que realmente seja inclusiva, e não apenas representativa parlamentar. Foi a tese que a Marlise defendeu brilhantemente. E temos também o aniversário da nossa companheira Dinora Carmo, 81 anos, primeira presidente de um grande sindicato do Brasil, que é o de Minas Gerais, ativista desde sempre. E continua, né, Dinora? Uma grande ativista. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Hã? E também, nesse dia de hoje, a gente está celebrando, eu principalmente celebrando alguns encontros que tiveram desdobramentos importantes. O meu encontro, quando eu conheci Branca, em 1975, no primeiro seminário feminista do Brasil, na Associação Brasileira de Imprensa, com a presença ali de muitas pessoas, muitas companheiras de Branca, Celso Furtado e tantas outras, num momento de ditadura. Alguns tempos, até um pouquinho, depois a gente trouxe essa ideia para Belo Horizonte, fizemos no DCE um projeto semelhante, Branca veio, e algum tempo antes o Vladimir Herzog foi assassinado. Então, assim, eu gosto sempre de homenagear a minha geração das minhas companheiras, porque eu tinha 24 anos e elas tinham 19, 20, como Beth Cataldo, né, Beth Fleury, que está aqui também. Então, foi uma luta muito importante, uma coragem muito importante que nós tivemos naquele momento. Não é? E o meu encontro com a Marlise também, em 2006, Silvana também estava lá, né? Silvana, não sei se Silvana já conhecia, mas eu conheci Marlise no primeiro seminário internacional na UFMG, no Departamento de Ciência Política, onde ela tinha chegado há algum tempo, e já estava perturbando, né? Porque já tinha criado disciplina de feminismo e política, linha de orientação de feminismo e política, e como ela me disse em particular, mas acho que eu posso falar, eu acho que a tese é um grande acerto de contas com o campo da ciência política, que é um campo majoritariamente masculino, agora começa a se abrir, mas as teorias, né? O pensamento nem sempre leva em conta, ou quase nunca leva em conta, o pensamento feminista político, que é o que Marlise está empreendendo com uma grande ousadia, como a banca disse, né? Uma grande ousadia, porque é um tema, um macro tema, né? Com relação a currículos, eu não gostaria de me estender, principalmente porque o currículo da Marlise é muito grande. Então, assim, né, a Célia Pinto falou ontem, eu prestei atenção, mas, assim, Branca Moreira Alves, 4 livros publicados, foi do Conselho Nacional da Mulher, depois latino-americano, e ativista desde sempre, né, a Branca Moreira Alves. O último livro dela está ali no saguão, os outros são esgotados, né? E, principalmente o que devia ser reeditado, né, que é um clássico, A Ideologia e Feminismo, a luta da mulher pelo voto no Brasil. É um clássico porque o voto, como vocês vão ver na palestra dela, é a primeira forma da mulher tentar entrar na arena pública.
né, a primeira forma de participação política da mulher, com todas as reservas, e que a Marlise vai falar naturalmente como que essas reservas, algumas permanecem até hoje, e quem sabe até piores. Até piores. Marlise Matos, como a Célia Pinto elencou um monte de coisas. Assim, Marlise é professora pesquisadora do Departamento de Ciência Política, é coordenadora do NEPEM, que está completando 40 anos esse ano, não é? 40 anos esse ano, com muitas pesquisas, muitas orientações sobre a questão da mulher, com, digamos, centenas de orientações de mestrado e doutorado e graduação, centenas de artigos publicados, livros publicados, como eu disse, e de uma forma que eu acho quase impossível, mas só a Marlise consegue, ela consegue fazer a reflexão política e ser ativista ao mesmo tempo, porque, como, eu não sei, né? Porque só ela mesma, inclusive faz yoga também, né, Marlise, para baixar um pouco a energia, entendeu? Assim, porque é muita coisa, e como a banca também salientou, é praticamente um exercício quase da ordem do impossível você ser ativista. Eu, atualmente, que eu sou mais ativista, eu não consigo nem ler literatura, tem hora, sabe assim? Então, mas a Marlise consegue, né? Enfim, o nosso percurso hoje vai ser o de sempre. Meia hora para cada palestrante expor as suas ideias. Então, temos 1 hora aí de palestra. Logo em seguida, teremos uma conversa com o público, que será coordenada pela professora Maura, companheira do Quem Ama Não Mata. Recomendo aos palestrantes, aos perguntadoras, que sejam objetivos nas suas falas, porque nós temos um compromisso com a Academia Mineira de Letras de entregar a casa meio-dia e pouquinho. Não é um compromisso. A Academia Mineira de Letras é a nossa grande parceira. Nesse evento, o NEPEM também é o nosso parceiro. Então, que a gente tente ser o mais conciso possível, né, na expressão dos pensamentos, né? Depois que terminar, teremos ali a venda de livros e de camisetas no saguão, e também inscrições para quem quiser, quem precisar, quem quiser, certificado. Eu vou pedir até para a Maura anotar depois, Maura, o nome de... Eu acho que é principalmente estudante, né, jovem, que precise desse certificado que a Academia Mineira fornece. Já encerro aqui a minha fala e já convido vocês para um possível, mas mais do que possível, bem provável mesmo, um curso sobre o pensamento de Simone de Beauvoir, em julho, 3 dias seguidos. Vai ser a Magda Guadalupe dos Santos que vai dar esse curso, provavelmente na segunda quinzena, 3 dias seguidos. E Magda Guadalupe é uma das maiores conhecedoras da obra de Simone de Beauvoir no Brasil, no mundo também, não é? Então, eu acho que vai ser um curso muito bacana. Já fica aqui o convite, que quando a gente tiver tudo certinho, a gente começa a divulgar. Então, gente, um bom encontro, uma boa palestra. Branca Moreira Alves, Marlise Matos. Né? Tem que ser rapidinho. Pois é. Já que mandaram, né? Que a gente obedece. Tô nervosa, Ave Maria, socorro. Oi? Bom, gente. É que você quer falar no microfone? Vai segurar muita coisa. É melhor o microfone, né? Deixa eu ver. Aí você vai passar? Então, ó, é minha assistente. Tá? O negócio é, assistente minha, se não for livre docente, né? Não. Salário mínimo, hein? Então vamos lá. Marlise, vambora. Aqui, gente, eu quis passar para vocês, aí é para passar mais ou menos rapidinho, você tem que ler rápido. Para ter uma ideia, né? Vamos lá. 550 antes de Cristo. Então pode ir passando, Marlise. Só para ter uma ideia da montagem dessa ideologia que vem até hoje, né? Vamos lá, vamos passando. Que a esposa, essa de São Paulo, todo mundo conhece, né? Aprenda, né?
feitiçaria. Essa é incrível. Essa, peraí, volta. Ah, São Paulo. Vocês conhecem, não conhecem? Tem que dar tempo de ler. Leram? Não? Ah, essa gente, essa é incrível. Essa é incrível. Manual de Caça às Bruxas. Então, deixa eu dar, eu não sei se eu botei. Olha aqui. Por exemplo, as bruxas em número. Vê se tem, eu não me lembro, vamos ver. Você está ótima. Vamos ver se tem os números. Não sei, acho que não tem os números, não. Então, peraí, só um instantinho. Então, olha o tamanho da caça às bruxas. Em 1515, em Genebra, em 5 meses, queimaram 500. Em Bamberg, 600 de uma só vez. Você imagina o cheiro que ficou aquela cidade. Würzburg, 900. Em Bordeaux, 60, 80 em 4 meses. 60, 80, a gente vendo esses outros números, a gente acha até que foi pouquinho, né? É uma coisa, é assustador. É assustador. E aí, bom, aí vamos no Lutero. Eva arruinou tudo, né? Aí, Rousseau, pelo amor de Deus. Olha só. Olha o que a gente tem que ser na vida. Isso é repetido. E permanece. Eu vou contar para vocês uma coisa de já. Bom, vamos passar. Aí, bom, Napoleão, então, pelo amor de Deus, o Código Civil de Napoleão, depois da Revolução Francesa, as mulheres casadas estavam legalmente equiparadas ao seu marido, podiam pedir divórcio, etc. Não durou 10 anos. Chegou Napoleão, aquele corso machista, imagina, machista, e aí ele cria um Código Civil baseado na legislação romana, em que até no Brasil, até 1962, as mulheres eram equiparadas aos incapazes. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o Código de Napoleão influenciou durante um século e tanto para a gente ser criança depois de casada, né? Ficar dependente. Até o Darwin, olha aí. Eu fico danado com essa gente. A gente pensa que ele é muito avançado, mas olha aí. Reflexão profunda, né? Até o uso das habilidades manuais, eles são melhores que a gente, pelo amor de Deus. João 23, tá, outro dia, tá. Aí a mulher assim, a gente completa o trabalho confiado ao homem. Que bom, né? A gente completa. Aí, em 1955, aí é a minha geração sendo educada para ser esposa. A nossa geração de algumas de nós, né? Acompanha, é igualzinho o Rousseau, tá vendo? Reconhecer seus gostos, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui educada para isso, até tentei fazer. Bom, e aí a gente tem, gente, que eu acho assim, por que a gente tem que estudar a nossa história? Não pode esquecer. Tem certas mulheres que conseguem, em cima disso tudo, sair disso no maior desespero, sempre pedindo educação, 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 educação. Era assim a grande... Até chegar no voto, ainda várias gerações pedindo educação. E quando a gente estava fazendo esse livro, Jaqueline e eu, a gente foi ver as grandes universidades, né, europeias, Cambridge e Oxford. Assim, Oxford foi criado no século XI e foi permitir mulher no século XX, com cotas, inclusive, né? E Cambridge foi criada no século XIII e a mesma coisa. Harvard foi criado no século XVII, foi deixar a mulher em medicina na década de 40. São assim, 800 anos, 700 anos, 300 anos, quantas gerações são essas, proibidos de entrar na universidade. Inclusive, em Harvard, no final do século XIX, criou-se eu não lembro o nome, acho que é Radcliffe, não sei, uma universidade que seria só para mulheres. As mulheres na Universidade de Harvard, na parte masculina, que era toda Harvard, podiam assistir, mas podiam, inclusive, passar exames, mas não podiam ter o diploma igual ao dos homens. Passava exame, mas não podia ter o diploma igual. Então, é um trabalho assim, sistemático. Então, essas mulheres, a gente tem que tirar o chapéu para elas. Bom, aí chegamos nas nossas também. Então, são várias, eu não vou nem entrar em detalhe. Fizeram jornais, etc., a
A professora Constância tem seus livros que mostram muito bem essas histórias, as jornalistas, várias pediram voto, a Francisca Sioninha pediu voto, a Josefina Alves, a Mirth de Campos, a primeira advogada também, né? A Isabel de Matos de Lyon foi médica, ela conseguiu entrar na universidade porque havia, isso ainda durante o Império, porque havia uma determinação do Ministério, enfim, sei lá como é que chamava, não lembro, dizendo que quem tinha nível universitário podia estudar e não sei o quê. E ela, então, entrou, sendo mulher não entrava, né? Mas ela entrou por isso, e podia votar. E ela poderia ter votado se não tivesse sido impedida, porque ela tinha curso universitário. Enfim, Aí vamos no sufrágio. Bom, eu tenho as pioneiras americanas, eu até vim aqui com essa camiseta, que eu comprei há um mês atrás, lá em Seneca Falls, onde, em 1848, houve a primeira Convenção de Direitos da Mulher no mundo, convenção mesmo, que tinha uma plateia grande, e em que se pediu. Então, elas fizeram, foi a Elizabeth Cady Stanton, deixa eu ver, não está aí, será? Eu vou ter. Bom, está aqui no livro. Está aqui no livro essas pioneiras americanas que formaram a luta americana, foi a base da nossa luta pelo sufrágio. Quando a Berta Lutz começou, em 1920, 19, 20, a fazer a luta pelo sufrágio, as americanas tinham conseguido o sufrágio, e as inglesas também, mas depois de uma luta de várias gerações, uma luta ferrenha, em que houve prisão, houve greve de fome, houve a tortura da alimentação forçada, elas amarradas com tubo na boca, não sei o quê, coisas desse. É uma luta linda, é uma luta muito bonita. É uma luta nos Estados Unidos de 72 anos, na Inglaterra, de 1860 até 1919, quando elas conseguiram o voto qualificado, mesmo depois dessa luta toda em que ia para a prisão, não sei o quê, voto só qualificado em 1919, e em 1929 que conseguiram o voto em igualdade com os homens. É uma luta muito bonita, não dá para entrar nos detalhes, mas eu realmente recomendo que vocês procurem, quem ainda não conhece, saber dessa luta, como é que foi. E tem muitos documentários, inclusive. Teve um filme que fez um sucesso, chamado As Sufragistas, não sei se vocês viram, mas esse conta a parte das chamadas, entre aspas, sufragetes, né, que são as que resolveram fazer guerrilha urbana. Né? Depois, cansadas de tanto fazer petição para o parlamento, petição, aí um grupo cansou, a luta já estava há 2, 3 gerações, e resolveu que tinha que partir para a briga mesmo, na rua. Então, são as inglesas fizeram, e as americanas, entre 1910 e 19, também fizeram, se bem que não tão acirradas quanto as inglesas. As inglesas realmente provocavam, do ponto de vista assim, quebrar vitrine, e lá botar bomba, queimar inclusive castelos e não sei o quê. Elas tinham cuidado de não matar ninguém, de não ferir ninguém, mas faziam essas coisas muito ousadas. Era assim, tiveram assim de ir não sei, acho que na Tate Gallery, e rasgar um quadro, né? Você conhece, né, Marisa, essa história? E eram presos, etc. E teve uma que, inclusive, meio maluco, no Suffragist Disney, se jogou na pata do cavalo inglês, né, e morreu e tal. Esse filme mostra muito bem. O filme é bastante real sobre as sufragetes. As sufragistas, porque sufragete foi o nome que a imprensa deu para essas que faziam esse tipo de movimento, né, que não era ladylike, não eram ladies. E as outras, que vinham já lutando como ladies há bastante tempo, tentavam se afastar, porque elas tinham que andar em corda bamba. Elas tinham que ser boazinhas, bonitinhas, porque quem tinha que votar eram os seus maridos, os seus peers, assim, que era quem estava lá no parlamento, e eles, a sorte delas estava na mão deles, né? Mas eu acho, para mim, o debate é grande, mas para mim eu acho que as sufragetes apressaram a coisa,
porque quando começaram a ser presas e torturadas, então, realmente, mulheres que não... a opinião pública passou a apoiar mais. Enfim, o trabalho muito era de opinião pública, né, e conseguir, enfim, convencer pela opinião pública os parlamentares. Aí chegamos no Brasil. Quanto tempo eu tenho? Chegamos no Brasil, bom, a Leolinda Daltro é uma pessoa muito interessante, que ela fundou um partido e ela fez a primeira passeata em 1917. Nós estamos aqui fazendo passeata até agora, né? Mas ela fez a primeira passeata na Avenida Rio Branco, no Rio, com 87 mulheres, foi o maior espanto, né, para pedir o voto, né? As americanas já estavam fazendo passeata há algum tempo também, mas sempre no século XX, no século XIX ainda não. Então, é uma luta que a gente tem que admirar, porque é assim uma persistência de geração a geração, a luta pelo voto, e a ideologia patriarcal, os argumentos contra o voto feminino é aquilo que a gente conhece, né? Porque a mulher é a mãe, é a dona de casa. Esquece que o operário é mãe e dona de casa, mas está lá trabalhando também, né? Mas está fora de casa também. Mas a ideia era assim, que as mulheres vão sair de casa, vão votar, e como é que ficam os filhos, e como é que é o marido, e que não sei o quê, que a missão da mulher é a materna, não sei o quê, não sei o quê. Então, era esse pensamento, né? Então, é muito interessante também, a gente vê aqui no meu livro, a gente mostra bastante, como são os argumentos falaciosos, né? Então, por exemplo, na nossa Constituinte, primeira Constituinte republicana, o voto é assim: podem votar os cidadãos brasileiros, não sei o quê, conforme a lei, com exceção dos praços de fé, praças de pé, dos mendigos, tinha umas exceções assim, né? Mendigo também não podia votar. Aí as mulheres, né, e alguns jurisconsultos também, dizem, então, eu sou cidadão, dentro do plural, cidadão, na nossa gramática, né, inclui-se as mulheres, né? Inclusive a Constituição diz, são cidadãos brasileiros nascidos no Brasil, bababá. Então, aí a falácia do argumento contra era, mas nesse artigo do voto, a mente do legislador não tinha intenção de que as mulheres fossem incluídas no plural masculino. Só nesse artigo de podem votar não sei o quê. Não era a intenção, é mens legis, na intenção do... Então, sempre tem uma falácia, né, para segurar. E isso atrasou em 30 anos que a gente conseguisse o voto. E o trabalho da Berta Lutz e de suas companheiras, que não é ela sozinha, foi também persistente, como as americanas. E é muito legal ler aqui, nesse livro que está esgotado, como elas, no Brasil, a luta pelo sufrágio é bem nessa classe média, foi de fazer lobby junto ao Congresso. Quem fazia lobby? Fazia lobby essas mulheres que eram esposas de parlamentares ou que conheciam uma esposa de parlamentar. Era muito assim, as pessoas que podiam entrar nessa classe social e influenciar esses parlamentares. E foi muito bem sucedido. Mas quando nós, brasileiros, começamos a fazer o voto, como foi a luta do sufrágio em 1920, de forma organizada, né, já as americanas e as inglesas tinham. Então, de certa forma, a gente já tinha esse tapete ali no qual a gente podia flutuar. Inclusive, elas faziam petições, era uma persistência, sabe? A Berta e a Carmen Portinho voando sobre o Brasil, imagina o aviãozinho delas, como é que era, voando sobre 8 capitais, jogando panfleto. Era uma coisa muito organizada, muito bem feita, muito inteligente e muito
como é que eu digo? Muito jeitosa, digamos assim, né? Então, assim, fulana de tal dá um jantar, convida o senador não sei quantos, e aí o senador, ela tem uma fazenda em Minas Gerais, e ele precisa do voto ali naquela fazenda, sabe? Era assim, era nessa classe, e era essa classe que tinha que votar. Então, era isso aí mesmo. E sempre tentando se afastar das sufragetes. A Berta diz assim, nós não vamos quebrar vidraça na Avenida Rio Branco, não sei o quê, né? Mas já tinha isso. Inclusive, a grande líder americana, a última líder, a Carrie Chapman Catt, foi convidada pela Berta para vir abrir o primeiro seminário sobre voto no Brasil, não sei o quê. Ela veio, e, inclusive, a Carrie disse para a Berta, na entrevista que fez para mim, ela pede... Ela vai num congresso internacional, conhece a Carrie Chapman Catt, e aí ela diz assim, eu quero fazer isso no Brasil, como é que eu faço? Aí a Carrie fez o esboço do estatuto para a Berta trazer, e disse, você faz assim, você vai fazer um seminário, você vai convidar um homem proeminente que seja a favor para abrir, e você vai convidar um homem proeminente que seja a favor para fechar. E é assim mesmo que funciona, né? Aí ela fez exatamente isso. A Carrie veio, foi o vice-presidente que abriu, foi um senador que fechou, e já saiu na imprensa, não sei o quê. E nessa época já a imprensa estava favorável. Então, tem muita... A gente vê elas mexiam bem com a imprensa, tinha bastante divulgação. Quando havia uma votação no Congresso, elas iam, a imprensa apoiava. Então, elas já pegaram o bonde bastante adiantado, nem foram como as americanas, apedrejadas no século XIX, eram apedrejadas, era um escândalo, mulher falar em público, não sei o quê, né? Então, isso. Bom, aí a gente chega na década de 60, né? Eu estou correndo bastante. Mas essa história eu acho que vocês já conhecem bem, né? E eu sempre digo assim, a nossa geração, essa geração aqui de cabelo branco que está aqui, né? Ou pintado, não vou dizer quem, eu acho a nossa geração uma geração muito sortuda, na nossa classe social, pelo menos. Porque na década de 60, a nossa classe social... Meninas da nossa classe social no Ocidente, é a primeira vez na história em que nós entramos em massa na universidade. Vocês já pensaram nisso? Nós, da nossa classe social, as meninas brancas da classe média no Ocidente, não sei o quê, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, não sei o quê, primeira vez, aquilo que as mulheres, desde o século, sei lá quanto, pedem educação, a gente, na década de 60, a gente pôde. Depois teve a grande revolução do século XX, que foi a pílula anticoncepcional. Parece que não. Mas deu um passo, né? Deu um passo importante da gente ter o controle do corpo. Controle do corpo, gente. Olha a gente na rua ainda, brigando por isso, né? E eu acho e também a década de 60 foi uma década, do ponto de vista político, eu acho muito romântico, não sei se vocês acham. Por exemplo, Fidel Castro chega em Cuba, a gente achava que realmente tinha chegado, era aquilo, era assim, os estudantes de Havana iam cortar cana junto com os camponeses, que coisa tão bonita, vai ser tudo igual, não sei o quê, né? Inclusive, eles logo no começo, eu não sei se isso é verdade, mas eu me lembro de ler que foi decidido que você ia trabalhar, não tinha negócio de ponto nem não, era uma questão de consciência, você vai trabalhar, então, e vai fazer o horário que você quer porque é consciência. Não deu certo, evidentemente. Mas então, mas eu estou falando do que a gente sentia naquele tempo. Eu fico emocionada porque foi lindo a gente acreditar. Então, até dentro da ditadura, na ditadura, a gente acreditava que a gente ia ganhar algum dia. E a gente fazia nossas alianças estratégicas. Nós, feministas, na década de 70, né, fazíamos aliança com a igreja, que era contra aborto, contra contracepção, tudo isso, mas a gente sabia qual era o nosso objetivo ali. Era derrubar a ditadura. Depois, derrubamos,
E aí sim, aí saímos. Não quero saber da igreja, assim, eu tenho a minha proposta. Fomos fazer trabalho de eleição, por exemplo, o Alerta Feminista para as Eleições, lá no Rio, que a gente fez, era todos os partidos, eram mulheres de todos os partidos, a gente para fazer as nossas demandas para cada partido. Então, a gente trabalhava junto, assim. Foi muito romântica a nossa geração, foi muito aqui, enfim, estou falando assim, classe média, Brasil, sei lá, mas, assim, Europa, Betty Friedan, Kate Millett, era uma efervescência, né? Chegava até a gente esses livros. E a gente fazia, olha só. E a Kate Millett diz assim, chama-se patriarcado. Todo mundo, tem nome. Né? Eu acho assim, minha filha até outro dia estava dizendo, tem inveja da sua geração. Não é? O que mais que eu tenho que falar, hein? Bom, são as pioneiras que eu estou falando. E depois, então, tem isso que eu acabei de falar, né? A gente foi influenciada por elas. Carmen da Silva, que eu não me lembro se eu botei aí, né? Então, as grandes, bom, Beauvoir e tudo isso, a gente foi, nós com nossos 25, 30 anos na universidade e tal, sendo educadas por essas mulheres. A gente lia alguma coisa e dizia, menino, assim, patriarcado. Aí, pode passar. Não é mais isso, não. Deixa, sei lá, nem me lembro o que tem. Então, a gente chegou... Tem 10 minutos? Posso encerrar? Tá. Então, eu acho que o resto vocês já sabem. Em 1975, a gente fez essa conferência lá no Rio. A gente tinha esse grupo de reflexão. Do grupo de reflexão, a gente, um grupinho no Rio, umas 10 pessoas, resolvemos fazer com um nome bem arrumadinho, Realidade da Mulher Brasileira, não sei o quê. Era o Ano Internacional da Mulher, a gente conseguiu que a ONU nos apoiasse, a gente tinha essa bandeira, né? Não ia entrar a polícia lá, porque a ONU estava fazendo, era como se fosse a ONU fazendo. A Associação Brasileira de Imprensa nos abriu o auditório dela, até o diretor era até um cara do Partido Comunista. Então, a gente fazia essas alianças assim que nem as sufragistas fizeram, né? Muitas de nós eram do partido também, não eu, mas várias. E aí a gente fez isso, que a Miriam considera que foi a epifania dela, foi vir para o Rio. Daí a gente criou o Centro da Mulher Brasileira e daí foi, né? Foi abrindo e foi... Enfim, fizemos alguma coisa, né? E daí aí chegamos ao Conselho Nacional, gente. Olha que sorte, a década de 80, a gente estava com tudo. O Tancredo tinha morrido, o Sarney não sabia bem o que fazer com aquilo. O Tancredo tinha nos prometido criar o Conselho Nacional da forma como a gente quisesse. Ruth Escobar organizou uma opção de mulheres, tinha Antônio Carreiro, não sei o quê, aqui no Tancredo, encontrar no Palácio da Liberdade, não sei o quê. E aí foi criado o Conselho Nacional como a gente queria. E o Conselho Nacional era feminista. Você olha lá, você diz, está lá a Jaqueline, está lá a Comba, está lá a Sueli Carneiro, tá lá. Você olha assim, foi assim um sonho, porque aí, nisso, a Constituinte, está passando esse cavalo, a gente, pulou e pegou o cavalo e fez. Né? Agora, eu não sei o que a gente faria. Por isso que eu digo, é uma geração feliz. Acabou. É tanta coisa, né? Então, impossível, né? Assim, falar depois de Branca. Não, completamente. Assim, gente, primeiro, bom dia, né, para todo mundo. É uma honra, Branca, estar dividindo essa mesa da manhã com você. Não, definitivamente não é bobagem. Esse livrinho está lá na estante, como outros da Branca. É uma geração formadora, né, também da gente. Eu acho que isso a gente não deve esquecer, né? E a pior forma de oprimir é esquecer. O esquecimento é uma forma de opressão muito violenta, a gente não dá conta disso. E é muito bom e importante honrar essas que vieram antes da gente, que pisaram
pisaram, né, no terreno, assentaram as bases, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Então, é uma honra. Quero agradecer o convite, agradecer Miriam, Quem Ama Não Mata. Mesmo na correria dessa semana, eu estava muito ansiosa por esse encontro de coração, porque, sem dúvida nenhuma, é uma história de luta. Aqui nessa sala, Minas Gerais, né, nesse contexto, protagonizou importantes transformações na luta pelos direitos das mulheres, né? Eu tenho a honra, a alegria e o prazer de presidir, né, de coordenar um grupo de pesquisa na universidade. Foi o terceiro, o primeiro na PUC-Rio, o segundo com a Eva Blay no ENGE no Rio, e o NEPEM foi o terceiro, junto com o NEIM, né, os 4 primeiros grandes núcleos de pesquisa sobre mulheres no Brasil. E o Quem Ama Não Mata tem tudo a ver com esse grupo também, né, com esse núcleo do NEPEM, porque era Franco Montoro, em São Paulo, criando, né, o primeiro Conselho da Condição Feminina, em 82. Tancredo Neves, aqui em Minas, cria o Conselho Estadual da Mulher, em 83. E o NEPEM é criado em 84, porque muitas das mulheres que não quiseram chegar no Estado, não quiseram dialogar com o Estado, porque o Estado era patriarcal, porque o Estado era um inimigo, né? Então havia toda essa tensão imensa, né? E aí as mulheres foram para o NEPEM, né, Silvana? Né, Miriam? Não é isso? E fundaram esse núcleo que eu tenho hoje a honra de estar à frente dele, que faz, em setembro desse ano, 40 anos, né, gente? De uma história de resiliência institucional, né? Nós vamos fazer festa para celebrar esses 40 anos. A gente já começou essa comemoração das várias e possíveis formas que a gente consegue fazer, mas é um prazer estar aqui, é uma honra, né? O que eu quero compartilhar hoje é um trabalho que a gente está desenvolvendo nesse momento nas agendas de pesquisa do NEPEM, que é o trabalho sobre violência política contra as mulheres, né? E aí eu preciso contar para vocês que eu, de fato, há 20 anos atrás, entrei para a UFMG para discutir um tema que não tinha ainda, não havia um debate sistemático na ciência política sobre as mulheres na política, ou a ausência das mulheres na política, né? Porque a primeira pesquisa que eu fiz chamava-se A Política na Ausência das Mulheres, que foi entre os anos de 2004 e 2006, quando eu chego na UFMG. Eu falei, gente, cadê as mulheres da política? E cadê a preocupação da ciência política com a ausência das mulheres na política? Então, não havia, né, no meu departamento, que eu preciso lembrar aqui, é o primeiro o programa de pós-graduação em ciência política do Brasil, foi o do Departamento de Ciência Política da UFMG. Né? Então, estamos lá, né, tentando a duras penas, né? Na quinta, houve a minha defesa de concurso para progressão de titular, né? E aí, o esforço é isso, assim, é resgatar a importância de reescrever essa história da ciência política, de democratizar a ciência política, e não só democratizar a democracia, né? Porque a relação é intrínseca, né? Se a teoria também não avança, né, com os avanços das discussões e dos debates sobre inclusão e cidadania na sociedade, que fará a sociedade também não avança, né? Porque é um caminho de retroalimentação. Então, a pesquisa hoje que nós estamos desenvolvendo tem a ver com mulheres na política, mas eu começo falando de subrepresentação. E aí, ou ausência. E depois passo a falar de exclusão política das mulheres. E hoje eu estou precisando falar de feminicídio político, né? Hoje nós estamos chegando nesse plano, né, de violência política. Né? Então, o nível e a gravidade da situação, né, Branca, Miriam, Silvana, Dinorá, todas Beth que estão aqui, assim, a coisa ela vem escalando num grau, né, de gravidade. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente está, o Brasil, num contexto que é inexplicável, né? A situação da exclusão mesmo das mulheres desses espaços, e especialmente aqui a gente tem indicadores que são do IPU, né, que é o Instituto Interparlamentar, e a gente tem aí, né, uma condição que eu acho muito estranha, né? Como é que o Brasil pode ocupar uma posição tão residual se
aliás, é grave a situação de subrepresentação em todo o mundo. Aí a gente tem as Américas, né, despontando com 35% hoje de representação política, e o indicador comparado internacional é o indicador o percentual de mulheres na Câmara Baixa, ou seja, na Câmara de Deputados. Porque tem países que são bicamerais, né, Senado e Câmara, outros que são só unicamerais. Então, para comparar globalmente, a gente usa o indicador da Câmara Baixa, né, a Câmara de Deputados. E esse ranking é de setembro, né, de 23, e ele mostra uma expansão da representação de mulheres nas Américas, tá? Porque a gente vinha praticando algo em torno de 20%. E o que explica essa expansão, eu não tenho tempo de me estender sobre isso, mas é um dos eixos do trabalho que eu defendi na minha tese, é justamente a busca pela paridade. Né? 95, Conferência de Beijing, Marta Suplicy chega e aprova no Congresso Nacional, por recomendação da Plataforma de Ação de Beijing, uma política de cotas, né, para candidaturas no Parlamento Brasileiro. Era inicialmente de 20%, passa para 30% em 97%, e de lá para cá, a gente não cumpria as cotas de mulheres no Brasil. 2014, a gente faz uma mini-reforma eleitoral, e a lei, que não é uma lei infraconstitucional, é a lei eleitoral brasileira, onde estão lá previstas as cotas de candidaturas, a gente muda uma palavra, né? Muda uma palavra, uma transformação semântica. O partido deverá não mais preencher, né? Não mais, desculpa, reservar, mas preencher 30% das cotas. Você tira o reservar e bota o preencher. E aí o preencher dá esse sentido da obrigatoriedade, que foi o suficiente, foi uma palavra, gente, em 2014. E a última eleição, né, a próxima eleição, 2016, já você chega no patamar de 30% de mulheres candidatas. Né? Então, mas não de eleitas. Né? Então, a gente continua em dívida com as mulheres brasileiras, porque elas não conseguem se eleger no mesmo percentual. E as Américas estão avançando porque leis de paridade, né, como agora a gente acabou de assistir, ser eleita, né, a nova presidenta no México, a Cláudia Sheinbaum, que o México é um dos países onde a lei de paridade, chama paridade em todo, serve para todos os três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Né? Então, é um avanço para nós que a gente parece assim, que outro planeta. Né? A gente está falando de outro projeto civilizatório, com todas as dificuldades, e são gigantescas, do Estado mexicano. Mas lá houve um avanço, né, abissal, assim, monumental em termos de proporção e de representação de mulheres. Tá? E aqui é a situação nossa, no contexto latino-americano. Né? Brasil, gente, olha o mapa e vê o tamanho do Brasil. A gente já tem noção do papel geopolítico, né, econômico, cultural, que o Brasil desempenha no contexto das Américas, e especialmente no contexto latino-americano. Como compreender, né, que a gente esteja à frente exclusivamente de Belize e do Haiti, que nem mais faz eleições? Tá? Ou seja, a gente tem todos os países da América Latina na nossa frente. Todos. Ok? Isso explica, em parte, o nosso dilema de estar defendendo o aborto legal, né, agora, né, porque o parlamento que nós temos lá é esse que nós temos, né, que é fruto desse processo histórico de não problematizar e de não fazer uma luta política de fato continuada. Né? A gente garantiu o direito ao voto lá nos anos 30, a gente vem tentando, com muita atenção, se aproximar do Estado brasileiro. Eu defendi, né, e fiz pesquisas sobre o que eu chamei de feminismo estatal participativo no Brasil, quando a gente emerge com as conferências nacionais de políticas para as mulheres, conferências estaduais de políticas para as mulheres, conferências municipais de políticas para as mulheres. Mas isso avançou no âmbito do poder executivo, mas o poder legislativo e o judiciário nem se fala. Né? O judiciário é uma caixa fechada sobre si mesma, né? É assustador o domínio do privilégio, né? Cis, hétero, branco, patriarcal e tudo que a gente possa
estabelecer. Mas a gente avançou muito pouco em termos de legislação, de cotas mesmo, né? Então, aí isso explica esse quadro aqui, né? Que a gente tem. Eu vou passar os dados agora para Minas Gerais, né? Nós estamos olhando agora, nossa fotografia vai ser aqui o estado de Minas. Como é que está a situação das mulheres em relação, não à representação, mas ao sucesso eleitoral. A gente calculou, né, fez uma taxa de sucesso para a gente acompanhar quem são as pessoas que se elegem, de fato, no Brasil, né? E aqui, no caso, é em Minas Gerais. A gente também vai lançar daqui a pouco uma nota técnica onde a gente compara o Brasil com Minas Gerais, né? Minas Gerais é meio um microcosmo, né, da realidade nacional, né? A gente tem aqui o 2º colégio eleitoral do Brasil, e Minas é um pouco fiel da balança, ao fim e ao cabo, do processo eleitoral brasileiro, inclusive do próximo das eleições municipais, porque Minas Gerais, né, desempenha um papel muito importante, né? E eu queria lembrar, por exemplo, né, que o presidente Lula ganhou em Minas, mas não ganhou em Belo Horizonte. Tá? Bolsonaro foi eleito majoritariamente pela capital de Minas Gerais, né? Então, a gente tem aí um desafio, né? E Minas, e Belo Horizonte, sobretudo, elegeu Nicolas Ferreira, né? De 20 e poucos anos, que vai ficar lá pelo menos mais 2, 3 gerações nos assombrando, né, naquele congresso, né? Então, a gente produziu esse tipo de, né, de desconexão, né? Agora, então, o que esses gráficos estão nos mostrando, gente? Quando a gente vê ali, né, tem uma boca de jacaré que ela parece estar fechando, tá? Ela está fechando, ou seja, em algum momento, de algum lugar, em algum temporalidade do futuro, homens e mulheres terão a mesma taxa de sucesso eleitoral. É isso que as leis de paridade promovem. É, de repente, pegar aquela reta, aquela linha amarela que está embaixo ali, e fazê-la abruptamente se juntar com a linha verde que está lá no alto. Tá? Então, as leis de paridade, elas são muito eficazes porque elas, de fato, promovem 50-50, 50%, 50%. E é isso que a gente não consegue sequer aprovar no Brasil, e a gente fica numa agenda de tentar redução de danos. Toda a reforma eleitoral, agora nessa, inclusive, está em curso ainda uma mini-reforma eleitoral no Congresso, que não mais valerá para as eleições desse ano, em que o relator, né, o deputado Marcelo Costa, que está há 40 anos senador da República, do MDB, ele ia acabar com a lei de cotas no Brasil. A cada 2 anos, a gente vai fazer advocacy lobby no Congresso para não permitir que se acabe com as leis de cotas para as mulheres no Brasil. E aí os argumentos continuam os mesmos. Mas as mulheres não são competitivas, as mulheres não têm ambição política, as mulheres são... Tudo é culpa das mulheres, né, gente? A gente engravidou, a culpa é das mulheres, a gente é estuprada, é culpa das mulheres, a gente é morta, é culpa das mulheres, né? Assim, um negócio inacreditável, né? A gente continua amargando, né? E aí o que esse outro gráfico aqui mostra, né, é quem são desse público, né, dos deputados estaduais e federais em Minas Gerais que foram eleitas, né, nessas últimas 3 eleições, qual é o perfil, né, de gênero e raça das candidaturas que se convertem em eleitos, né? Então, a gente vê aí, né, o grosso, de fato, né, quando a gente olha para as cores, o azul escuro é o masculino de cor parda, o branco é o masculino de cor preta, e o azul, desculpa, o rosa de cor, né? Cor de rosa é o de cor masculina preta. Então, tem uma hierarquia, sabe? E depois vem o masculino branco, tá? E, majoritariamente, se você juntar o masculino pardo e o masculino branco, isso dá 60% das pessoas que se elegem, né? 50% a 60% das pessoas que conseguem sucesso eleitoral. E as mulheres estão lá em cima, né? Nesse topo, né? Eu fiz questão de colocar as mulheres por cima, eu podia colocar as mulheres lá embaixo, né? Normalmente, os homens põem os gráficos com as mulheres lá embaixo. Eu falei, não, nós vamos botar as mulheres lá em cima. Ainda que elas estejam em menor quantidade, elas vão ficar lá em cima, entendeu? Por cima. E aí elas estão ainda muito baixamente eleitas, né? A gente vê aí mulheres pardas
numa condição realmente, né, aí de 11, 9, né, não varia muito no tempo, isso é que é o mais grave da história. Se vocês olharem as faixas, né, você pega 2000, para deputada estadual, por exemplo, em 2014, a gente tinha mulheres pardas, 10% eleitas, depois, em 2018, vai para 12%, 11,57%, e 22%, 11%. Né? Mulheres brancas, 15%. Né? Parece que a gente bate num teto mesmo, assim, pá, pá, pá. É coisa, sabe, murro em ponta de faca. Né? Não avança, né? O processo não se acelera. Né? E esse é um grande dilema, e ponderando as eleições desse ano, municipais, poder local, né? E a gente estava relendo o texto da Ana Alice Costa, né? As Donas do Poder, é um dos primeiros estudos sobre mulheres vereadoras, né? Mulheres prefeitas no Brasil, e lá ela já trazia, né, um livro da década de 90 também, incrível como ela já trazia todos os problemas que a gente permanece reiteradamente reproduzindo nos tempos que correm. 88% das prefeituras no Brasil, gente, tem homens à sua frente. Apenas 12% tem mulheres. E desses 12%, apenas 4% tem mulheres negras. Isso é no Brasil. E aí, para a gente olhar, né, esses dados a nível nacional, eu queria também descer para Minas Gerais, porque o estado de Minas ainda consegue ser pior. Né? A gente está abaixo de 12%, que é a média de prefeitas eleitas. Tá? A gente tem 7,5%, 854 municípios em Minas, e apenas 64 deles têm mulheres prefeitas. Tá? E aí, quando a gente, né, vai olhar, né, para as câmaras municipais e vai fazer essa análise, né, mais especificamente para as câmaras, eu queria chamar a atenção aqui para esse dado. Né? 22% dos municípios de Minas Gerais, 22% deles, não tem nenhuma mulher eleita. É zero mulher eleita. Na Câmara de Vereadores. Agora não é prefeitura, agora é Câmara. 22% dos municípios, dos 854 municípios de Minas Gerais, tem zero mulheres. E, não está aqui, entre uma vereadora, são 39%. Uma única vereadora. Então, se eu somar 22 com 39, eu tenho quase 50, né? 40 e tantos por cento de municípios que têm de 0 a 1 vereadora. Aí vocês... 50, ou seja, o que é uma vereadora no meio de um conjunto de homens vereadores? Né? Lá, né? No Vale do Jequitinhonha, lá né, no centro-oeste de Minas. Tá? Então, é algo muito sério. Né? A gente precisa começar a pensar sobre isso. Aí é o mapa das mulheres prefeitas. Né? Olha como eu pedi para fazer de vermelho, porque na minha imaginação, quando eu vi o gráfico dessa cor, eu falei, nós vamos pingar umas gotas de sangue assim. Né? Vamos começar a fazer Minas Gerais chorando sangue. Não é isso? Porque isso é assustador, né, gente? Essa região aí no meio, né, não tem ninguém, não tem mulheres, né, não tem prefeitas nessa região. E aí é muito assustador observar, né, e aí eu não vou encher vocês com esses gráficos, mas é a taxa, é o índice de disparidade, ou seja, a gente compara homens e mulheres e o desempenho do eleitoral de homens e mulheres e por mesorregião do estado de Minas Gerais. E aí nós estamos numa parceria com a Assembleia Legislativa fazendo audiência pública nessas regiões que não tem mulheres, sabe? Porque Comissão de Mulheres da Assembleia, assim, vamos para o sul de Minas agora no dia 24, porque como assim não tem mulheres, né, gente? Assim, como assim não tem, né? É zero, né? E aí a gente vai, né, entrando nessa seara e vai vendo que, de fato, esse gráfico nós deixamos ele assim, porque é tipo quebra-cabeça, sabe? É um mapa da ausência.
é um mapa da ausência, né? Não tem, é zero, é como se fosse um buraco, né? Um vazio mesmo. Sabe? Então a gente quer fazer isso de maneira provocativa, a gente quer provocar as pessoas, para que as pessoas, sabe, assim, vazist, né? Como é que a gente sai desse enredo, né? Dessa situação. E nós temos uma única, 854 municípios, uma única mulher autodeclarada, né, preta, negra, que é do município de São Gotardo. Tá? Uma única mulher que se declara negra. Tá? Então, isso é um pouco assustador. Aí a gente vem para a região metropolitana. Eu não sei, eu acho que é bem provável que ela nem queira a reeleição. Tá? É o que eu imagino que esteja acontecendo com ela, porque eu não investiguei, mas, infelizmente, é isso. As mulheres entram e elas são, exatamente, passadas num moedor de carne, começando pelas unhas e terminando nas unhas da mão e terminando nas unhas dos pés. Por isso que eu passei a discutir violência política, porque elas são agredidas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Há muito que resistir. E aqui a gente olha para a situação de Belo Horizonte. Mas isso, região metropolitana, né? A terceira região metrópole do país, melhora um pouco. Não melhora. Não melhora. Sabe? A região metropolitana está dominada. Não tem mulheres pretas e as que tem são poucas e são mulheres brancas. Né? Tudo em cinza é cidade com homem prefeito o tempo todo. Tá? E aí a gente olha para, né, de novo para a raça, né? Você vai vendo a escassez, né? A coisa ficando, né, cada vez pior. Né? Então, assim, indígena, a gente fez esse gráfico, eu fiz questão de fazer. Indígena. São João das Missões é uma cidade de Minas Gerais cujo 80% da população é indígena, autodeclarada indígena. Nunca teve um prefeito indígena. O único homem eleito que se declara indígena, e a gente foi atrás dele, pelo PT, é um deputado federal eleito que é branco. E eu falei, gente, como que ele pode se declarar indígena? Né? Ele, nas eleições, antes do recurso disponibilizado agora proporcionalmente para a população de mulheres e, né, candidaturas de mulheres indígenas, negros e indígenas, aí ele passou a se declarar indígena. Ele é de São João das Missões, provavelmente a família é indígena, mas você olha para a figura dele, ele é branco. Tá? E Minas elegeu um amarelo, que é o Aihara, que é esse que ficou famoso, né, era um bombeiro aí na tragédia de Brumadinho, e elegeu, finalmente, uma mulher indígena, que foi Célia Chacriabá. Três eleitos por Minas Gerais na história. Até então, zero. Não tinha nenhum indígena eleito em Minas Gerais. Tá? E aí a gente pega pesquisas, eu já estou terminando, tá? Sobre essa pesquisa do Instituto Data Senado, sobre como que os partidos tratam as mulheres. Aí se perguntou quanto o seu partido apoiou a sua candidatura. Essa pesquisa foi feita em 2020 também. Tá? A gente tentou pegar os dados todos municipais, porque ela vai ser replicada agora em 24. Né? Então, se você somar nada, 29%, com pouco, 47%, o que sobra? Ou seja, as candidatas de 2020 disseram que 68%, 70% os partidos não apoiam em nada ou muito pouco as suas candidaturas. Tá? E eu já entrevistei 35 lideranças partidárias, todas de Minas Gerais, algumas nacionais, inclusive, e os caras choram na sua frente na entrevista, Branca. Eles vertem aquelas lágrimas, professora, me ajuda. Todo ano é um suplício, eu tenho que pôr a minha mãezinha. Porque as mulheres não querem saber da política, professora. Deus. Isso que eu ia dizer. Não é?
a gente que faz é judicializar as candidaturas fake. É o que a gente faz, é o que a gente tem feito, né? É começar a colocar o Poder Judiciário, o Tribunal Regional, o Tribunal Superior Eleitoral em busca das candidaturas falsas, porque é isso que eles estão fazendo com as candidaturas de mulheres. Eles colocam as mulheres, não gosto de chamar de laranja, porque é aquela história de ficar objetificando as mulheres, transformando em coisa, né? Então, isso é muito impressionante. Aí eu vou andar um pouco mais para apresentar para vocês, né, o quadro geral da violência política, que não é trivial, tá, gente? Que não é nada simples, né? Minas Gerais sofreu um ataque orquestrado, a Assembleia Legislativa de Minas, todas as nossas deputadas receberam ameaças de morte, todas, sem exceção. Algumas fizeram essa história pública e denunciaram publicamente, mas todas receberam, tá? Todas. E ameaças de morte com descrições em detalhe da sua morte, né? Eu vou abrir a sua barriga desta forma, vou te retalhar desta forma, eu vou acompanhar a sua filha na escola tal, no dia tal, vou pegar a sua filha, vou fazer isso com a sua filha. Isso aconteceu, né, agora, não foi lá no século XV, né? Foi agora, né? Então, essas mulheres receberam ameaças de morte no e-mail institucional da Assembleia Legislativa. E, finalmente, depois de quase 6 meses das denúncias feitas, a polícia chegou a, né, esses grupos de Chan, né, da Deep Web, que era um grupo mesmo orquestrado de homens que fazem, né, não só pedofilia, mas tudo quanto é tipo de barbaridade. Essas pessoas era um grupo de homens liderado por um específico, e eles dispararam esses e-mails não só para as de Minas Gerais, também tivemos mulheres no federal também sofrendo o mesmo tipo de ataque, tá? Estão presos por enquanto, tá? Por enquanto estão presos. Mas eles não são os únicos, né, gente? E, para dizer o pior, Andréia de Jesus, que é a única deputada estadual negra da Assembleia Legislativa, ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos, é uma abolicionista penal, vem numa luta feroz contra a violência policial, contra a tortura. Essa mulher foi colocada no programa de testemunha, no programa de defensora de direitos humanos, e está sendo protegida pelos policiais militares que ela denuncia. Entende? Que proteção é essa, né? Daqueles que estão... Ela tem 40 processos abertos no judiciário brasileiro de ameaça, ameaça de morte, de tentativas, né, de cerceamento da atuação político-parlamentar dela, e por aí vai. O Brasil teve 2 legislações, a fórceps, a gente tentou arrancar do parlamento brasileiro 2 legislações. Uma é o Código Penal, né, criou o crime de violência política, essa Lei 14.197, de 2021, e logo depois, um mês depois, saiu uma lei específica de violência política contra as mulheres, e está aí a definição, não está porque vocês não estão vendo, agora está, de violência política contra as mulheres, né? Porque a famigerada palavra gênero não pode ser falada, né? Aquela palavra que é pestilenta, né? Que contamina, ideologia de gênero. Nós tínhamos que escrever de novo esse livro para pensar gênero e ideologia, né? E aí, assim, eleições, as primeiras logo depois das nossas leis aprovadas, tá? Eu pedi ao Ministério Público da União a planilha com os dados de casos de violência contra as mulheres, né, que estavam tramitando pelo Ministério Público. Hoje existem 26 portas de entrada para as denúncias de violência política contra as mulheres. Ou seja, não existe uma pactuação de um fluxo. Denuncia onde? As mulheres denunciam nas delegacias virtuais, quando é online, nas delegacias comuns, na Delegacia da Mulher, no Ministério Público da União, no Ministério Público Regional, né, no Estado, denuncia lá no 180 do Governo Federal, no CNJ,
Quando você tem 20 portas de entrada, significa que você não tem nenhuma porta de entrada. A gente já viveu isso na Lei Maria da Penha, né? Todas nós aqui nos lembramos de como é que foi o processo de implementação da Lei Maria da Penha. Se todo mundo recebe denúncia de violência contra a mulher, ninguém recebe denúncia de violência contra a mulher. Então, você quer que uma lei não pegue, é não pactuar um fluxo. É não definir competência. Não basta só definir pena. Né? Você tem que pensar como uma política, implementação dessa política. Não existe isso, não está sendo pensado. E a violência vem sendo, né, gente, um fenômeno recorrente. O NEPEM está aí nessa luta para tentar construir, né, uma agenda que qualifique essa legislação brasileira, que promova a articulação política dos atores envolvidos, né, para tentar pensar, por exemplo, um plano nacional de enfrentamento à violência política. Eu participei, né, junto ao Ministério das Mulheres, desde o ano passado, na elaboração desse plano, contribuí enfaticamente para a criação do plano, e até hoje o plano nem a público veio. Nós vamos entrar em julho, era para valer para as eleições desse ano, e eu estou achando que não valerá. Tá? Então, assim, eu vou terminar só convidando vocês, né, para a gente pensar também juntas. Né? Tem uma cartilha que a gente fez, tudo isso que está aqui sobre violência política está nessa cartilha, porque é também um processo continuado de formação, inclusive do sistema de justiça brasileiro, porque, nesse caso das deputadas estaduais, que evidentemente tem todas as provas factuais, empíricas, tem e-mail, tem prova, tem probatório, né? A dúvida é, o Ministério Público vai classificar esses casos como violência política contra a mulher? Ou ele vai dizer que é só ameaça, que é só tentativa de cercear a liberdade de expressão? Porque é isso, né? Existe uma legislação e ela tem que ser aplicada. Você tem que começar a criar jurisprudência sobre a legislação. Porque a outra maneira de fazer a lei morrer é os operadores do sistema. Então, terça-feira, estou lá no Ministério Público para fazer essa discussão com o Ministério Público, numa outra audiência pública, e nós estamos provocando os poderes para que essas coisas saiam do papel e virem realidade. A gente quer que os casos de Minas Gerais, que ficaram no topo do ranking, pela imprensa, inclusive, de violência política, sejam, né, todos eles classificados como violência política contra as mulheres. Tá? Porque, senão, o que adianta a gente ficar nessa saga? Né? E aí... não é só aqui, né, gente, que a violência política existe. Óbvio, não vou falar dos dados no mundo, mas ela existe para todo lado. Inclusive, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que o primeiro tratado internacional sobre violência política é de 2015. Né? É um tratado regional, é um tratado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e foi criado por pressão da Bolívia, da Associação de Concejalas, né, que são vereadoras da Bolívia, que teve um caso de Juana Quispe, uma mulher que foi assassinada brutalmente, uma vereadora, com crime, né, anunciado, como todas nós sabemos aqui, são os crimes, né, terminais contra as mulheres, porque eles não acontecem, né, de repente, né, eles vêm acontecendo e a gente não consegue interromper a escalada. Então, esse caso foi judicializado na Corte Interamericana e criou-se a Declaração de 2015 sobre violência política. Então, o protagonismo da América Latina é muito grande, tanto na paridade quanto no enfrentamento à violência política. Tá? Então, acho que é bom sempre a gente se lembrar disso. E a violência política, ela é real no Brasil, com os homens também. É preciso chamar atenção para isso. O campo político é um campo violento, historicamente no Brasil. Aliás, vocês me perdoem, o Brasil é violento. Né? Somos um país onde a violência é sagra de todas as formas possíveis e imagináveis. Né? E o GEL, que é um grupo da Unirio, acompanha pelas denúncias nos jornais. Tá? Eles têm um robozinho que fica circulando nos meios de imprensa, né, escrito e nas redes sociais, buscando os casos de violência política. E aí, se vocês olharem ali, os dois picos nas eleições, os dois picos de casos do GEL são justamente no período eleitoral 2020 e 2022.
Tá? Então, a violência ela acontece, né? Ela tem um padrão permanente, mas ela escala no momento eleitoral. E nós vamos ver isso acontecer agora, a partir de agosto. Vai começar de novo a acontecer. Tá? A Duda Salabert, por exemplo, fez a campanha de 2020 de colete à prova de balas. Ela estava ameaçada de morte. Né? Uma mulher trans, né? A mais bem votada da história da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Uma mulher trans tem feito um trabalho importantíssimo e fundamental na Câmara de Deputados. Está aí nessa disputa insana, né, sanguinária, essa carnificina da esquerda brasileira para conseguir um candidato único para a Prefeitura de Belo Horizonte, enquanto os da direita já é tudo organizado, né, tudo definido, enquanto a gente fica na peleja. Né? Então, a Duda está aí tentando também se candidatar. Né? Então, o Globo fez pesquisa sobre violência política em 2022, né? Várias pesquisas. Nós fizemos um survey online em 2020 também, né? E aí 93, né, dos casos que responderam, foram 105 respostas, 93 eram de candidaturas a vereadoras, todas reportando. E aí os tipos de violência, predominantemente, era a violência, por certo, né, motivada, né, por sexismo, né, violência que eu chamo de violência política sexista, também calúnia, difamação, injúria, acesso a recursos materiais, né, porque os recursos de campanha, ainda que estejam previstos, né, isonomicamente, tem que ter 30% de candidaturas, 35% tem que ter 30% de financiamento, 35% de financiamento. Não chega nas mulheres. Ou chega faltando uma semana, né, chega nas vésperas, né, do pleito. Então, assim, né, isso a gente sabe que está rolando, toda a campanha rola. Né, e por quê? Qual é o gatilho dessa violência na pesquisa do NEPEM? Porque é mulher, por pertencimento político ideológico, porque é de esquerda, né, é disso que a gente está falando aqui, por ativismo, né, por trazer a chaga, ser feminista, ser antirracista, ser antilesbo-transfóbica, né, pela raça, pela classe social. Né? Então, para terminar, né, para dar tempo da gente fazer essa conversa agora aqui no final, primeiro eu queria chamar a atenção, e a cartilha do NEPEM chama-se Violência contra as Mulheres em Perspectiva Interseccional. Porque a violência ela é mais grave quando a gente considera as dimensões dos marcadores interseccionalizados. Todas as mulheres, aliás, todos os homens sofrem violência, todas as mulheres estão sofrendo violência, mas há algumas entre as mulheres que sofrem ainda mais violência. Então, a atenção interseccional ao fenômeno é uma coisa que a gente tem reivindicado muito, e não é só gênero e raça. Tá? É gênero, é raça, é sexualidade, é classe, é deficiência. Todos esses elementos combinam, né, se combinam para promover, né, ainda maior exclusão e também maior violência. E aí tem nosso papel nisso, né, o papel nosso de estar aqui num sábado pela manhã, né, com Branca Moreira Alves para discutir violência, mas é isso, a gente precisa fazer essa discussão, a gente precisa fazer essa discussão no período eleitoral, a gente precisa criar uma rede de proteção às mulheres aqui em Minas Gerais, para o enfrentamento à violência política, porque elas vão sofrer violência. Né? E a gente precisa ter essa escuta, esse acolhimento, essa possibilidade de apoiá-las nas suas candidaturas. Isso nós, mulheres, aqui em Minas Gerais, temos por obrigação de construir essa rede de proteção. E não dá para naturalizar essa barbárie. Não dá para naturalizar a barbárie, porque Minas Gerais conseguiu aprovar um programa. Quando esses casos supitaram, né, vários deles vieram a público na Assembleia, havia um projeto engavetado desde 2020 de enfrentamento à violência política em Minas Gerais. Aí elas colocaram na pauta do plenário, com muita dificuldade, o plenário aprovou, né, da Assembleia Legislativa, um programa mineiro de enfrentamento à violência política. Mas lá naquele momento da aprovação, e essa cena nunca mais eu vou me esquecer, havia um determinado deputado coronel que ele dizia o seguinte: mas por que eu não vou poder mais, no calor das discussões, eu não vou poder mais? Aí ele parou e falou assim, aí a deputada do lado virou assim, é isso mesmo, deputado, o senhor não vai mais poder mais. Você tem que poder menos. Tá?
Porque ele é tão naturalizado que ele acha que ele pode sempre mais. Não é isso, Branca? Ele pode agredir uma colega, ele pode cercear a palavra de uma colega, ele pode ridicularizar uma colega, e ele acha que isso é impedir a liberdade dele, de exercício do próprio mandato. Né? Ele só estava ali vocalizando, talvez, a voz dos homens, né? Que é isso, é a naturalização da barbárie. E um deles disse a seguinte outra frase, que nunca mais me esquecerei: se não sabe brincar, não desce para o play. Né? Porque a política é violenta mesmo. Se você, mulher, não sabe brincar, vai ficar aí de chororê, né? Ficar aí chorando pelas calendas. Então, a política é isso, gente? É simplesmente tiro, porrada e bomba? É isso mesmo? Vamos naturalizar a barbárie e achar que é assim que a vida é e ponto? Senta no banquinho e chora, né? E, para terminar, juro, a ideia de que nós estamos vivendo... Violência política sempre existiu. Não estou aqui falando que a violência política é um fenômeno recente, mas estou falando que, recentemente, nós nomeamos a violência política contra as mulheres como um fenômeno que afasta, já existem inúmeros outros obstáculos para as mulheres na política, e eu tenho falado disso há mais de 20 anos. Estou aí falando que a política para as mulheres é uma corrida de obstáculos, aquelas que você tem que ficar, né, pulando aquelas barreiras, né, uma atrás da outra. Mas a violência não só hoje, ela está escalada, e ela aumentou sim, e ela está nomeada, e isso é muito importante também, mas ela virou uma linguagem da corrosão da democracia brasileira. A violência virou um instrumento desdemocratizador da nossa atuação, né, do protagonismo dessas mulheres nos parlamentos. Ela hoje é endereçada a silenciar, ela é endereçada a não atribuir protagonismo para essas mulheres. A Erundina, na Comissão de Direitos Humanos, fez uma embolia pulmonar. Foi, exatamente. Por conta da sequenciada, do interminável, do continuado, do sistemático arbítrio da violência política. Essa é a linguagem que eles decidiram usar contra essas que estão lá desafiando o poder, né, branco masculino, né, da política. Então, aí eu quero agradecer, né, fica aqui a cartilha, depois se alguém quiser baixar é só apontar o QR Code ali, baixar a cartilha que está disponível, para vocês poderem multiplicar, fazer um debate na escola, fazer um debate no Queima Não Mata, né, fazer uma discussão no partido político, porque os partidos também não estão nem aí para enfrentar a violência. Tá? É da extrema-direita à extrema-esquerda, é indiferente. Tá? Não estão discutindo, não estão problematizando, não estão trazendo esse tema, não estão criando essa rede. Eles são, na verdade, infelizmente, gente, os primeiros a produzir violência política, né, com as mulheres dentro da estrutura partidária, que são 45% dos partidos políticos. As mulheres são filiadas em 45% dos partidos, e elas não chegam nas instâncias de poder, nas executivas, né? Muito raramente a gente vê as mulheres nesses lugares de tomada de decisão. Então é isso. Obrigada. Já falei demais. Antes da gente começar o debate, nós queríamos anunciar a presença da doutora Celina Albano, que foi secretária em Minas Gerais, é uma grande feminista, uma feminista histórica também, e que veio prestigiar. Bom, a gente podia... Na criação do Netem, então, mais uma informação super importante, né? Para agilizar o debate, a gente convidaria as pessoas a se inscrever, levantando a mão, já que somos poucos, né? E a gente ia fazer o seguinte, agrupar 3 questões. Fala, eu quero perguntar isso para Branca, eu quero perguntar isso para Marlise, e cada um faz a sua pergunta e a gente já deixa as 3 com vocês. Pode ser assim? Para aí vocês... Alguém? Uma?
Melhor, né? Vem aqui. Ah, tem microfone ali. Um bom dia. Primeiro, agradecer o convite de Miriam. Eu sou Isabel Araújo. Eu estou como presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica da OAB e estou na coordenação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e Meninas aqui de Minas Gerais, junto com Bebela, junto com Bel Lisboa. A professora Marlise Matos é sempre uma pessoa muito bem-vinda nos trabalhos da rede. Existem várias pessoas do NEPEM que contribuem muito com a nossa rede aqui. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Marlise Matos, dentro dessa perspectiva da violência política e da ausência sistemática da participação de mulheres, em especial nas casas legislativas. A repercussão da ausência de mulheres na qualidade do texto legislativo e o quanto isso limita o exercício das políticas públicas pelo executivo na sequência, na execução destas leis, como que um fato está diretamente vinculado ao outro. É essa a minha pergunta. Obrigada, gente. A minha pergunta é um pouco parecida com a da Isabel, no sentido amplo. Assim. Ontem, quando a gente foi buscar a Branca no aeroporto, a Beth Cataldo falou que, nesse momento do PL, em 1904, as mulheres estão sozinhas. Nós, mulheres, estamos sozinhas. Então, eu imagino, né, um pouco repetindo o que Marlise já disse, e a pergunta é mais para ela, mas se Branca quiser falar, seria bom, é isso, né? Quer dizer, os interesses das mulheres não são defendidos pelos homens, de maneira geral. Sempre tem aquela exceção, aquele cara maravilhoso, mas, de maneira geral, as mulheres, nesse momento, no Brasil, estão sozinhas. Quanto não foi? Nós, mulheres, somos a maioria do colégio eleitoral desse país. O que explica a ausência da adesão desse grande colégio eleitoral à eleição, né, das mulheres? Por que mulheres não votam em mulheres? Então, vou começar pela última pergunta. O patriarcado racista socializa homens e mulheres. Essa é a minha resposta. Essa coisa famosa da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, serve para homem também. É a mesma coisa. Né? Na hora que a gente nasce, está definido o nosso caminho. Né? Então, a introjeção, a questão da introjeção da opressão, né? A gente aprende, né, que somos menos, que a nossa autoestima, enfim, é muito profundo. Né? Eu acho que tem que ser por aí, não sei. Prazer imenso estar aqui, duas grandes referências, né, para a gente. O último dado do PNUD, eu sou a Letícia Lins, eu atuo, tenho dois cursos de pós-graduação na PUC Minas, na área de diversidade e inclusão, sou professora de gênero, já fui aluna da Maura, colega de trabalho da Maura, e sou doutora em comunicação pelo UFMG, me formei lá no GRIS, com a Vera França, sou cria da Vera, e tem uma consultoria em estratégia de equidade de gênero chamado TICAS. Hoje a gente atua, eu e uma sócia, né, a gente atua no mundo corporativo, tentando fazer com que as empresas se tornem um lugar um pouco mais inclusivo para as mulheres. E aí tem um dado, eu fico coçando aqui, porque é o que eu vivo 24 horas por dia hoje. Tem um dado do PNUD de 2023, que eu acho que explica bem essa pergunta da Maura, que vai falar o seguinte: durante 10 anos, em nível mundial,
não se evoluiu nada em termos dos estereótipos de gênero que a gente olha, né, no mundo. E aí o mais assustador é 50% das pessoas, aí a gente está dizendo de homens e mulheres em nível mundial, acreditam que homens são melhores líderes políticos. Não, homens são melhores executivos do que mulheres. 40% acreditam que homens são melhores líderes políticos, isso foi em 2023. E 25% acreditam que é natural um homem bater numa mulher. A gente está dizendo isso de homens e mulheres. Isso são 9 a cada 10 homens e mulheres no mundo acham que isso é normal. Então, está explicado por que mulheres não votam em mulheres. Então, essa pesquisa de valores, né, o PNUD está divulgando, mas ela é aquela clássica pesquisa do Engelhardt, do World Values Survey, que vem medindo isso há anos. Né? Assim, são rodadas de painéis tem décadas de pesquisas que vem mensurando. Mensura também a adesão à democracia, são várias perguntas que são feitas nessas rodadas de survey. E é isso. Assim, outro dado importante a última Conferência Mundial de Mulheres foi em que ano, gente? Da ONU? 95. E já em 95... Em 95, o Vaticano já atuava. A primeira vez que é mencionada a famigerada ideologia de gênero é na disputa em torno da plataforma de ação de Beijing, em 95. Então, o conservadorismo... aliado com os muçulmanos. Com os países árabes, os países muçulmanos, que queriam interditar, inclusive usar o conceito, a palavra, conceito gênero, na plataforma. Então, já naquela época, a Sônia Correia faz essa linhagem histórica aí, né, e nos mostra isso, esse embate com o conservadorismo. A ONU não faz uma Conferência Mundial de Mulheres, porque, se fizer, nós vamos ter retrocessos nos direitos que já estão na CEDAW, que já estão na conferência que a gente tem de mulheres do sistema internacional. Esse é o ponto, né? É um ponto muito grave. A gente precisa entender que as mulheres são vetores do patriarcado. E ser feminista, gente, ser antirracista é trabalho. É trabalho moral, é trabalho cognitivo, é trabalho emocional, é trabalho... É exercer um esforço, é sair dessa condição basal, né, de todo mundo respirar patriarcado racista. A gente precisa sair disso. É isso que a gente tem que fazer, é isso que virou doutrinação ideológica. A professora Marlise está lá na UFMG, dando aula de teoria feminista, né? Minha orientadora Nilma falava teoria, que Deus a tenha, muita alegria de tê-la como, né, ter sido minha orientadora. E ela falava isso, a gente precisa sensibilizar essas mentes, esses corações. É isso, é um trabalho ideológico mesmo, de passar 20 anos, como eu estou lá, né? Futuras e futuras gerações, e as próximas vão chegar. Porque eu estou ficando velha, mas eu só recebo 20 anos. Todo ano entra mais 18 anos, 20 anos, e aí esse trabalho. Né? Outro dado que eu acho super importante, o feminismo tem a ver com escolaridade, gente, com acesso à escolaridade. Então, já mensuraram no Brasil quem é e quem não é feminista. E aí a gente vem aumentando o percentual nessas pesquisas de survey de mulheres que se aderem ao feminismo no Brasil. A gente saiu de patamares de 10%, 12%, e hoje chegamos a 35% de mulheres brasileiras que se autodeclaram feministas. Para mim, isso é uma grande vitória, nesse contexto de um país... Aí aquela história do copo, né? Tá cheio, tá vazio, todo mundo... Ah, professor, mas você está comemorando, tem 65 que não se considera. Eu falei, mas caramba, a gente, né, saiu de 10, né, de 5, e já chegamos a 35, tá? Exatamente, né? De backlash, tudo isso, então ter 35... Está aumentando no Brasil. E aumenta nas mulheres mais escolarizadas e nas mulheres menos escolarizadas, tá? As duas franjas de idade, então, geracionalmente, isso é muito importante. São as mulheres das lutas, que estão se tornando feministas pelas lutas, né? E as mulheres escolarizadas.
Né? E a gente tem esse limbo do meio da classe média, gente, que isso é muito interessante, né? E entender que elas foram vanguarda da transformação histórica no Brasil, e a Branca acabou de dizer isso, né? Da condição do privilégio dessa classe média, né, esclarecida, crítica, reflexiva e feminista, que fez um processo, né, do lobby do batom, da conquista do voto, blá, blá, blá. Cadê essas mulheres, gente? Cadê essas classes médias? Agora estão nas igrejas evangélicas. É esse o ponto. Capturadas pelo fundamentalismo religioso. Tem que falar no microfone, tá ali, ó. Tem um gap aí, né? Um gap importante. Chamava atenção ontem na manifestação contra o PL que a maioria das presentes, a gente tinha duas faixas. A gente tinha as jovens, bem jovens, e as velhas como eu. Tá? Não tinha o povo do meio. Não tinha a faixa de 40, 50, não tinha. Era impressionante. Não tinha sequer uma faixa do PT. Tinha PSTU, PCdoB, PSOL e todos os coletivos de mulheres da cidade. E aí, gente... Só uma perguntinha aqui. Quando você falou que o Brasil está para trás em relação à América Latina, é possível fazer alguma relação com essa questão da religião ou não? Não. Assim, não sei se vocês têm dados não, sobre temos isso. Dados. O crescimento evangélico é global. Tá? A comparação que a gente faz é a extrema-direita cresce na mesma medida que crescem os neopentecostais e os fundamentalismos protestantes. Tá? Essa é a relação que a gente consegue ver por esses surveys internacionais. E esse é um fenômeno que não é brasileiro, que não é latino-americano. Né? Vem meteoro, né? Por favor, porque não está melhorando. Mas eu queria responder a Isabel, acho que a pergunta da Isabel é muito importante. A gente pode até marcar outra rodada, sabe, Miriam, para falar por que mais mulheres. Porque eu preciso que vocês tenham argumentos na ponta da língua de responder, né, à esquerdo machismo, ao direito machismo, né, todos os direitomachos e esquerdomachos, e as mulheres também, machistas, porque nós precisamos justificar o tempo todo. Por que mais mulheres? Né? Um dos impactos é esse. Se você tem a legislação sendo produzida por uma mentalidade branca masculina, ela reflete a visão de mundo e a perspectiva branca masculina. Então, hoje, essa proposição legislativa, esse projeto de lei, ele é de um parlamento que tem, né, quantos por cento de homens? Né? 78% de homens. E, para ser pior, a extrema-direita conseguiu entender a linguagem do que falaciosamente a gente chama de identitarismo e recruta mulheres, e recruta gays, e recruta pessoas negras, tá? Para serem correia de transmissão dos valores conservadores. Isso é muito, muito ruim para a nossa luta, porque vocês viram lá, tem uma mulher à frente do Ministério das Mulheres que é completamente anti qualquer direito das mulheres. Ter um homem presidindo a Fundação Palmares que ridiculariza o racismo no Brasil. Isso a extrema-direita sabe operar, tem operado de maneira muito inteligente, muito mais inteligente do que a gente. Né? Inclusive, nós ainda estamos tendo que justificar nas esquerdas progressistas que nós não estamos falando de identidade, nós estamos falando de democracia. Quando eu falo de uma mulher negra, eu estou falando aonde a democracia não foi. É o limite, é a fronteira, aonde a democracia, os direitos de cidadania, os direitos políticos não chegaram. Então, não é identidade. Né? Por certo que é também identidade, mas a gente não quer reconhecimento, a gente quer protagonismo político, a gente quer ter voz, a gente quer formular a lei. Eu queria ter formulado a lei de violência política. Seria muito diferente. Existia um projeto de lei da Thalíria Petroni com a Áurea Carolina infinita, estratosfericamente melhor do que o que foi aprovado em plenário.
Então, não ter as mulheres nessa linha de frente significa que a gente vai ter homens legislando, homens formulando, homens conduzindo as nossas vidas e homens com o apoio de mulheres buscando regressão nos nossos direitos duramente conquistados, pelo menos desde os anos 40, que é disso que a gente trata. Então, por que mais mulheres? Por uma questão de justiça. Somos 52% desse país e democracia se faz com pluralismo. Um parlamento com 80, 90% de homens não é plural. Ponto. Por uma questão de justiça, as mulheres deviam estar lá. Porque elas são 52% do eleitorado e 45% das pessoas filiadas a partidos políticos. Segundo, a perspectiva, a visão de mundo plural, ela é fundamental para a democracia. Democracia se faz com diferenças, com visões de mundo que são díspares, que vão ter que entrar em diálogo. E nós precisamos da visão de mundo das próprias mulheres. A gente só tem a perspectiva e a visão de mundo de quem? Né? Da bancada da Bíblia, da bancada do boi, da bancada fundamentalista e agora a bancada dos estupradores. Não é? A gente não quer essa perspectiva, mas para isso tem que ter mais pluralidade lá dentro. Tá, então terminei. E último argumento, hein? Mulheres, assim como na iniciativa privada, são melhores gestoras de compartilhamento de poder. As mulheres dividem poder, os homens concentram poder. Isso é pesquisa no mundo inteiro mostrando isso. Tá? Eu acabei de orientar uma tese de doutorado em que, comparando desde 88 a 2020, todas as prefeitas que se elegeram no Brasil, e a gente prova estatisticamente que as mulheres prefeitas são melhores gestoras na saúde do que os homens prefeitos. Tá? Mesmo nesse percentual pífio de 12%. Tá? Então, aonde mulher é prefeita, a saúde vai muito melhor do que os homens prefeitos. Obrigada. Você lembra na pandemia, quando pegaram as mulheres que eram primeira-ministra, eram as que a Finlândia, Nova Zelândia e tal, que estavam tratando. Gente, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, lembrar 2 episódios, gostaria do comentário da professora Marlise, que eu acho que, vendo as estatísticas que você mostrou muito bem, me lembrei de 2 casos que eu acho muito emblemáticos nessa questão da violência política, né? O primeiro é o caso muito conhecido do Bolsonaro com a Maria do Rosário, aquela agressão brutal que ele faz e que ficou impune, né? E acho bastante sintomático que tenha acontecido aquilo, não tenha sido punido, e ele prosseguiu na sua trajetória política até chegar à presidência, né? Acho aquele episódio extremamente importante, porque, não sei se é minha impressão até, eu acho que a Maria do Rosário, depois daquele embate, ela, de alguma forma, ela, não digo que ela se acovardou, porque é uma mulher muito corajosa, mas ela se intimidou um pouco. Eu senti que ela refluiu um pouco a atividade política dela. Ela vinha num papel muito mais ascendente, com muito mais protagonismo, e aquilo parece que foi alguma coisa tão brutal que foi tão chocante, né? Especialmente para ela própria. E o segundo episódio é aquele do deputado estadual do Cidadania em São Paulo, Fernando Cury, em que ele apalpa a deputada Isa Pena, que esse foi cassado, mas, de qualquer maneira, eu acho que a imagem desse, que são vídeos, né, que circularam já dentro de um contexto de redes sociais, acho que são muito marcantes, e que, de alguma maneira, é como se estivesse dizendo para as outras mulheres, olha, não entrem na política, isso pode acontecer contigo. Né? Então, gostaria de... Acho que isso ilustra... Eu sou Beth Cataldo. Tá? Beth Cataldo, nós somos daquele trio, Beth Almeida, Beth Cataldo, Beth Fleury, do primeiro grupo feminista de Belo Horizonte, 1975. E ela é uma jornalista reconhecida, brasileira, muito respeitada. Bom, então, eu fui jornalista, não sou mais reconhecida e respeitada nessa área, ninguém mais sabe quem eu sou, eu estou me tornando mais conhecida no campo que eu elegi, que é a sociologia da violência, e tenho trabalhado com educação de homens, como os homens violentos são educados na infância e juventude, é o campo que eu estou desenvolvendo de pesquisa no momento. A minha pergunta é muito simples. Esse aumento pequeno que você mostrou de entrada das mulheres no parlamento, que corresponde também a esses níveis altos de violência, também me parece que tem aumentado muito as mulheres reacionárias.
As mulheres não são nem conservadoras, elas são as mulheres da reação, que representam a ideologia desses homens com quem nós estamos brigando, por isso fomos para a rua ontem. Que estão no parlamento também, que não tem compromisso nenhum. Inclusive, né, aquela Ava deu uma entrevista espetacular, pedagógica, vereadora de Goiânia, não é? Que está todo mundo agora apaixonado por ela, porque ela explica para a gente que não é evangélica em detalhes do que se trata e que cenário é esse, que homens são esses, por que eles chegam no parlamento sem ser liderança de coisa nenhuma. Nem pastores são, quando são, também são abusadores. Mas, voltando ao tema, eu acho que as mulheres também evangélicas, mas as mais reacionárias e as mais sem compromisso, também parece que são as que estão se elegendo. Então, a pergunta que eu faço é essa. Mais mulheres é complicado, né? Porque se nós vamos falar só de matemática e esquecemos do contexto, do comportamento, da prática e da ideologia dessas pessoas, é uma questão que está aí parada no ar, né? Para todos nós. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Está na hora de encerrar, né? Eu queria só lembrar que eu morei um tempo em Moçambique, há 20 anos atrás, e quando eu cheguei lá, eu visitei o parlamento e fiquei muito bem impressionada, porque 62% dos parlamentares eram mulheres. E um país africano, que todo mundo acha que é subdesenvolvido, né? E não é, na verdade, não é. E, encerrando esse encontro, que a gente agradece profundamente a Branca e a Marlise, nós queríamos ler a nota de repúdio que o movimento Quem Ama Não Mata fez em relação a esse malfadado PL 1904, que é o seguinte: o movimento feminista Quem Ama Não Mata vem perante a presidência e parlamentares da Câmara de Deputados apresentar sua repulsa e protesto pela decisão tomada por Vossas Excelências de aprovar a toque de caixa e com votos em sigilo urgência para votação de uma das medidas mais cruéis que se tem notícia nesse país, a de dupla possibilidade de condenação de meninas estupradas que engravidam. Diante dessa e de outras atitudes do conjunto de deputados dessa Câmara Federal, nós, mulheres, somos obrigadas a reconhecer que vivemos sob uma cruel ditadura de costumes e de cerceamento de nossos direitos, muito pior do que os rigores de que fomos vítimas sob o golpe de 64. A proposta representa retrocesso de quase 100 anos em relação a direitos adquiridos de interrupção da gravidez resultante de estupro, sem limite de tempo. Tal mudança vai atingir principalmente meninas de até 13 anos, que representam mais de 70% das vítimas de estupros no Brasil. O assunto em pauta, o aborto, é grave e precisa ser discutido amplamente com a sociedade brasileira, de modo a ampliar a proteção das mulheres vítimas constantes do crime abominável de estupro, sempre ameaçadas de violência sexual, no país em que o machismo e a misoginia imperam. Prova disso são as condenações suaves de estupradores e a omissão desta Câmara quanto a ações de punição exemplar desses criminosos. Urgência para votar algo tão danoso para as vítimas é absolutamente inaceitável. E nós, mulheres conscientes desse país, vamos lutar com todas as forças para que cada defensor desse horror responsabilize-se pelo seu voto, com nome e sobrenome a descoberto. Então, quer comentar? Podia encerrar, né? Passar para a Branca. Então, eu acho, Beth, que
do ponto de vista formal, vamos falar de formalidade, tá? De legalidade, formalidade. Todas as mulheres têm o igual direito de se eleger. Todas. Isso, para mim, é um princípio que eu não tenho como abrir mão desse princípio. Isso é uma luta por justiça e, portanto, todas as mulheres, inclusive as que são as mais reacionárias, as mais conservadoras, as mais fundamentalistas, elas têm o direito de se eleger. O que não significa, né, que numa luta ativista, como a que a gente faz, você faz, eu faço, né, todo mundo que está aqui em algum grau faz, a gente vai gastar a nossa energia para eleger esse perfil de mulheres. Tá? Mas essa é a primeira ressalva que precisa ser feita. As mulheres têm o direito de se eleger, e as mulheres são plurais, e, portanto, toda a pluralidade de mulheres tem o direito de estar representada no parlamento brasileiro. Tendo feito essa ressalva, né, eu diria o seguinte, é isso, a gente vai ter que lutar para que a potência da transformação das mulheres, que a gente acha que são aquelas que têm, né, na sua essência, na sua experiência, na sua trajetória, a possibilidade de nos representar mesmo de maneira progressista, avançada, trazendo, né, fazendo avançar essa linha, né, tênue aí dos nossos direitos de cidadania. Essas é que a gente tem que gastar o nosso esforço, nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso conhecimento, né, para fazer a luta com elas, apoiá-las, criar isso que eu estou chamando dessas redes, né, de escuta, de acolhimento. E mais, eu diria mais, não é só para chegar no poder, não, porque outro problema que nós estamos assistindo, e por isso eu pergunto a de São Gotardo, lá, a prefeita, eu não preciso perguntar para ela, porque eu tenho certeza que ela não quer se eleger de novo. Por quê? Porque a gente tem que também apoiar a continuidade, a permanência dessas mulheres nos espaços de poder. Né? Eu tenho um exemplo aqui, que até hoje rebate no meu coração. A aluna minha de graduação foi me orientando de graduação, eu fui orientando do TCC dela, ela fez mestrado com a gente, apoiamos a candidatura dela, ela fez uma candidatura absolutamente inovadora, foi a primeira assim, a arrebentar a boca de balão na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, super bem votada, a Áurea Carolina, que quebrou. O parlamento destruiu a saúde mental de Áurea Carolina. Ela teve que se afastar do parlamento. Então, a gente não pode permitir, né, como sociedade civil, como mulheres organizadas, esse é o compromisso que eu estou querendo convocar todas nós aqui, gente. A gente tem que chamar essas mulheres para a disputa política e apoiá-las depois que elas estiverem eleitas, sabe? Esse... Não larga a mão de ninguém, né? Porque essa história de ninguém solta a mão de ninguém, ela vale até um certo ponto. Depois, beijo, não me liga, sabe? Larga lá para as feras. E elas são devoradas pelas feras. Elas são devoradas pelas feras. E, Ana, é real, os casos são horrorosos, né? Esses 2 casos, eu poderia ficar aqui sentando com você, espero que ele não faça isso, porque é meio deprimente, mas eu conheço inúmeros outros casos. Esses vieram a público porque a gente é uma sociedade hoje da imagem, das redes sociais, estão circulando, isso é bom, esse é um lado bom da história, porque o caso da Isa Pena, gente, é assustador. Eles tramaram, tem a cena deles combinando o ataque, e tem a execução do ataque. Tanto que ele foi, né, criminalizado e perdeu o mandato. Eu acho que isso é muito sério e tinha mesmo que perder. A Maria do Rosário processou o Bolsonaro. E ela ganhou na justiça. Inclusive direito à reparação financeira do Bolsonaro por aquele episódio. Mas é óbvio que o dano, né? A situação já é danosa em si. E mesmo que a justiça repare, não é reparável. Não é reparável. Porque a imagem de uma parlamentar, né, com o dedo na cara, nem você serve para ser estuprada. Né? E aí o problema dessas imagens que circulam e aí por isso que eu digo que não é só um problema de história de ser violento, é que essas estruturas que hoje estão no poder, e Bolsonaro é só a ponta do iceberg, elas autorizam o arbítrio da violência. Imagens como essa dizem para os homens parlamentares que eles podem fazer, que eles estão autorizados a fazer, que nada vai acontecer com eles se eles fizerem. Né? E é isso.
E aí, sim, desestimula qualquer mulher que, em sã consciência, queira disputar esse espaço. Né? É uma forma de limitação, que a gente é um obstáculo a mais que a gente está lidando o tempo todo. Foi um prazer, Branca, estar aqui hoje. Prazer meu, puxa vida. Ai. Ai, 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 ai. Meu Deus. E sempre estivemos, gente. Sempre estivemos. Quando nessa história que me fascinou do sufrágio, no século XIX, você tem o John Stuart Mill, em 1860 e pouco, que era casado com uma feminista e defende. Você nomeia os que nos apoiam, né? Não, mas é isso aí. A briga, nós estamos sozinhos, a gente briga, a gente vai, né? Isso, pois é. E como a gente precisa deles? E como a gente precisa deles na rua e deles dentro de casa, né? Eles na rua e eles dentro de casa também, né? Essa geração dessas meninas, né? Enfim, eu queria até ouvir elas como é que está a coisa com a geração delas. Gente, foi incrível, Marlise, ouvir você. Eu estou até com taquicardia. Obrigada, gente.